Oi, meu nome é Suelen. Oi, meu nome é Suelen, eu tenho 36 anos, sou casada com a Dinã e mãe do Miguel e do Felipe. O Miguel de 12 anos e o Felipe vai completar 10 anos. Sou casada há 15 anos com a Dinã e tive o Miguel com 24 anos e o Felipe com 26 anos. Quando nós casamos, a gente brincava que teríamos 5 filhos, mas após a chegada do segundo filho, nós vimos que a realidade para pais de 5 filhos era um pouquinho diferente daquilo que a gente imaginava. Então, esse desejo, essa brincadeira e esse sonho de termos 5 filhos acabou sendo descartada. Mas sempre houve um desejo muito grande no meu coração de que pudéssemos engravidar de um terceiro filho. Porém, existia um pouquinho de medo, um pouquinho de ansiedade, de insegurança, até mesmo por conta das condições. E isso acabou sendo meio que esquecido por um tempo. Mas sempre alguém perguntava para nós se nós tínhamos fechado a fábrica e eu falava que não, mas que a gente também não sabia se a gente ia ter esse terceiro filho. Quando o Felipe tinha aproximadamente entre 4 e 5 anos, eu não me lembro bem, o Felipe é o mais novo, e então o Miguel deveria ter entre 6 e 7 anos, nós decidimos então que nós não iríamos mais fazer nenhum tipo de prevenção para que não pudéssemos ter, então, o nosso terceiro filho. E nós deixamos então as coisas acontecerem durante mais ou menos 1 ano e meio. E nada aconteceu nesse período. Então, nós entendemos que não era o momento ou não era para que acontecesse, enfim. E nós descansamos então. E passado esse período então, eu precisei de colocar o DIU por conta de uma questão que eu estava vivendo, até mesmo de anemia. E o médico achou então por bem que a gente pudesse tratar dessa forma como uma tentativa de reverter essa situação. Eu fiquei então mais ou menos por 2 anos fazendo um tratamento então para essa anemia e também tratando de uma disfunção da minha tireoide que eu já tratava já há algum tempo, mas fiquei nesse período de 2 anos aí mais ou menos tratando da minha tireoide e da minha anemia com medicação e a implantação desse dispositivo para tentar sanar esse problema. Foi quando eu descobri também, junto com isso, um processo depressivo e também precisei passar por um tratamento para transtorno misto de ansiedade e depressão. Porém, logo em seguida, eu conheci um programa de saúde e bem-estar, o qual eu me inseri para participar e para depois ser uma multiplicadora desse programa, onde comecei a desvendar algumas coisas e descobri que tudo que eu estava vivendo naquele período estava correlacionado. Então, tanto a questão da minha disfunção da tireoide, a questão da minha disfunção em relação à anemia, a minha disfunção em relação à depressão, tudo era uma peça de quebra-cabeça que estava interligado. E comecei então a pesquisar sobre isso, estudar sobre isso e descobri que no final das contas não era um processo depressivo comum, mas por uma falta de nutrição adequada, eu estava com uma desnutrição funcional e foi quando eu descobri o médico que começou então o meu tratamento de uma forma integral e juntos nós começamos ali a traçar alguns planos em relação inclusive à fertilidade. Quando nós descobrimos, nós fomos ligando todos esses pontos, eu percebi que eu poderia ter tratado a minha anemia sem ter precisado colocar o dispositivo, que era a base de hormônio. Então eu já tinha como planejamento fazer a retirada desse dispositivo o mais rápido possível, porque eu tinha certeza
e consciência de que aquilo não era bom para mim, para o meu corpo, para a minha saúde. A questão hormonal, isso para mim já era muito claro. Então, depois de um tempo de acompanhamento, de tratamento, de suplementação, né, de controle ali juntamente com os meus exames, com a minha parte de micronutrientes, eu comecei a tratar toda essa parte, comecei a checar, a fazer exames periodicamente e tratar de uma forma bem integral mesmo. Então, foi aí que eu decidi tirar o meu DIU. Então, no início de 2020, em janeiro de 2020, eu fui até o meu médico, que era o meu ginecologista, obstetra na época, e comuniquei, falei, doutor, estou pensando em tirar o meu DIU, e ele me perguntou, você está planejando de engravidar? E eu falei, eu não tenho ainda essa resposta, mas eu não quero mais ficar com o DIU. E na hora eu levei até um susto, porque ele brincou comigo e falou, então vamos tirar agora. Eu falei, mas assim, de repente? Ele falou, só você deitar na maca e a gente vai tirar. Porém, eu não tinha conversado ainda com meu esposo. Eu falei, doutor, não posso tirar agora, eu preciso ir em casa, conversar com o Adnan pra gente fazer isso em comum acordo e tal. Então ele me sugeriu que nós escolhêssemos ali o meu exame de rotina e no retorno, quando eu fosse levar o resultado para ele, que eu já fosse preparada para fazer essa retirada. Então eu cheguei em casa e brinquei com meu esposo e falei, eu tirei o DIU. E ele não deu muita importância para aquilo, porque ele sabia que não era a minha realidade. Mas, então eu falei com ele que ele também já sabia que isso era uma certeza para nós, né? De que para minha saúde aquilo era a melhor escolha, para que eu tirasse, então. E falei com ele que eu estava fazendo os exames e que na próxima consulta, quando eu fosse levar ali os resultados, eu já estaria pronta para fazer a retirada. E assim aconteceu. Quando eu voltei no retorno, eu falei com ele, com o meu médico. Falei, doutor, tá tudo certo em casa. Ele falou, você tem certeza? O Adnan está de acordo? Eu falei, não, agora nós podemos proceder com a retirada, porque nós já combinamos e já conversamos. E eu me lembro que o Adnan na época falou, bem, tira, faz o que é melhor para você, porque qualquer coisa eu opero, ou a gente vê aí uma melhor forma de fazer aí a manutenção dessa prevenção, né? Porque por enquanto é inviável, a gente não sabe ainda se a gente vai ter aí o nosso terceiro filho. A gente vê o que a gente pode fazer, mas faça aquilo que vai ser o melhor para a sua saúde. Nós passamos então de janeiro até final de abril, mais ou menos, de 2020, sem prevenir, porém naquele medo de que pudesse acontecer. Porque até então nós ainda não havíamos decidido de que de fato estávamos prontos para encarar aí uma terceira gestação. Então a gente estava sempre naquele cuidado, né, do dia de namorar, não sabia se queria namorar no dia que fosse bom para ter neném ou no dia que não fosse bom para ter neném. E ficamos então aí 4 meses numa jogadinha ali para ver se fazia ou não. Não sei se eu devia ter falado isso não. Em maio de 2020, para ser bem precisa, no dia 1º de maio, o Adnan viajou, ele precisou fazer uma viagem a trabalho para o Pará. E nesta viagem, algumas coisas aconteceram de especiais nesse período que ele esteve fora, foram 10 dias. E quando ele voltou, ele já voltou certo de que nós teríamos então o nosso terceiro filho. E aí foi onde tudo começou. Naqueles dias nós estávamos vivendo dias diferentes, né? Pois estávamos em meio a uma pandemia e ele precisou viajar. Foi um momento de um pouco de tensão, porque nós estávamos em casa e ele precisou sair e ficar aí esses 10 dias em um local onde nós não conhecíamos, nós não sabíamos da realidade, como estava, né? Porque estávamos então vivendo um isolamento social. Então foi um período um pouquinho de tensão. Porém, sempre na certeza de que Deus estava cuidando de todas as coisas, estava no centro e no controle de tudo. Quando ele voltou no dia 10 de maio, ele voltou cheio de expectativas, porque durante esse período de viagem, Deus havia falado muitas coisas com ele
inclusive a respeito então dessa possibilidade de um terceiro filho. E foi então que nós começamos então e foi muito rápido, porque eu brinco que esse período de retorno dele foi o período que nós tivemos para ajustar ali as coisas em casa, conversarmos, ele me passar rápido o que Deus tinha falado com ele e nos prepararmos para então começarmos a gerar. Por quê? Foi muito rápido, já em 11 de junho nós descobrimos então a nossa terceira gravidez. Então, como foi a descoberta? É engraçado que das outras 2 vezes eu me programei para fazer uma surpresa. Então, quando eu fiquei grávida do Miguel, na verdade não foi surpresa para nós, né? Foi surpresa para a família. Mas eu me lembro que eu fiz o exame, eu nunca tinha feito um exame de farmácia até então. E no exame do Miguel eu fiz o exame de sangue. E eu me lembro que eu fiquei o dia inteiro atualizando a página do site para saber se o resultado já tinha saído. E saiu à noite, eu estava no computador e eu dei um grito, falei, bem! E ele veio correndo e eu falei, eu tô grávida! E ali a gente celebrou e ficamos muito felizes. Isso há 12 anos atrás foi assim, a melhor notícia da nossa vida, né, naquele momento. E então cada momento foram momentos diferentes. Na segunda gravidez, eu planejei uma surpresa. Então, eu me recordo que nós tínhamos na nossa casa um grupo, que na época era um grupo de casais, a gente trabalhava com esses casais aí semanalmente. E em uma das nossas reuniões, eu havia feito o exame, tinha pego já o resultado também. E em uma das nossas reuniões, eu preparei uma surpresa, entreguei um sapatinho para ele, fiz um momento de honra. E foi muito bonito isso tudo, mas foi um momento de surpresa naquele dia. E então, dessa vez, foi tudo muito diferente, porque pensa, 12 anos após a primeira gravidez e 10 anos após a segunda. Já havíamos passado por esse período aí de ansiedade, de espera. Vai ter, não vai ter, vamos partir para o terceiro filho, não vamos. Então, foi um pouco diferente, inusitado, porque eu pedi para que ele comprasse um exame de farmácia. Na verdade, já estava ali na expectativa há 2 dias, e eu pedi para que ele comprasse para mim um teste de farmácia. E ele ficou bravo comigo, porque ele falou, não vou comprar teste nenhum, não. E depois você tá muito ansiosa, sua menstruação ainda nem tá atrasada, você vai fazer o exame de sangue e tal. E eu lembro que ali já começou um estresse, porque eu queria fazer o teste, eu tinha passado a noite inteira esperando, né? E eu queria fazer o teste com a primeira urina. E até que eu pedisse para que ele comprasse o teste, eu fiquei numa dúvida se eu pedia ou não, se eu faria surpresa ou não. Quando eu me abri para compartilhar, para que ele comprasse o teste para mim, ele me jogou um balde de água fria dizendo que não iria comprar, que eu estava muito ansiosa e que era para eu esperar para fazer o exame de sangue. Mas eu não desisti, insisti com ele, briguei com ele e pedi para ele ir rápido na farmácia comprar um teste, porque eu queria fazer o exame. Então, como eu nunca tinha feito esse teste de farmácia, eu não sabia ao bem como que ele funcionava. E eu tava ali, né, lendo ali o manual para saber como é que interpretava enquanto o exame estava reagindo. E lá dizia que tinha três exemplos. E o primeiro exemplo era de que ele já tem um sinal de como se fosse menos, e ao mínimo de sinal para completar fazendo um maisinho, já era indicativo de positivo. E eu não conseguia entender aquilo ali. Eu olhava e ele fazendo graça, e ele falando na minha cabeça, eu não conseguia interpretar. E aí eu pegava o teste e eu olhava e eu via o sinal, e aí eu via os outros exemplos, e aí eu falava, tá positivo, mas aí eu tentava ler e aquilo pra mim, eu fiquei analfabeta e eu fiquei cega, porque eu não conseguia enxergar nada e eu não conseguia compreender o que o teste estava me dizendo.
E tava lá um sinal de positivo gigante. E aí eu já fiquei estressada naquela hora do teste, porque ele não parava de falar na minha cabeça, não parava de brincar, ele perguntando, e aí, o que que deu, o que que deu, o que que deu? E eu falei pra ele, eu tô grávida. E ele, mentira, não, você leu isso errado. E a gente, ao mesmo tempo, a gente não podia fazer barulho, porque os meninos estavam lá e a gente queria, né, um momento nosso. E eu falava, eu tô grávida. E ele, não, olha isso direito, como é que você tá lendo isso certo? E eu falava, deixa eu ler o teste. E ele ficava na minha cabeça. No fim das contas, eu apelei, peguei o teste e falei, eu tô grávida, você é sem graça. E eu não devia ter te contado que eu ia fazer o teste. E deixa eu interpretar isso direito. E peguei o teste, fui pro meu quarto, respirar, ler com calma o que estava querendo dizer, né, o teste, olhar o teste novamente para entender. E ali eu tremia tanto, porque é horrível essa sensação de você não ter certeza daquilo ali, né? De você olhar e não saber se tá certo, se não está certo. E aí eu respirei, olhei o teste novamente, li e reli inúmeras vezes para saber se aquela interpretação minha estava correta. Ele saiu, foi fazer as coisas dele. E aí quando ele voltou, ele perguntou novamente, e aí, o que que deu? E eu falei, eu estou grávida. E ele ainda não acreditava, ele fala, mentira. Não, você leu isso errado. E eu falava, eu estou grávida. Então foram 3 experiências completamente diferentes uma da outra. Eu acho que isso que é o legal, né? Assim, a gente poder, em cada momento, em cada gestação, em cada momento ali mesmo, ser de uma forma diferente e uma forma mais especial do que a outra, né? Então a gente já percebe que a gravidez, desde a concepção, ela já é diferente. Até no descobrir a gravidez, ela já é diferente. Então cada filho é único, cada filho é diferente, desde o momento quando a gente já tá ali para essa descoberta. E isso é muito incrível.